Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que for melhor para cada um, assistir às nossas exposições, às nossas palestras. De qualquer forma, as nossas palestras são gravadas e vão ao ar pelo nosso canal, o canal do Sercom, pelo YouTube, às quartas-feiras, às 20 horas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, a nossa exposição, nós vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolvam em muita luz, em muita harmonia, em muita paz. Abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para aproveitarmos ao máximo os ensinamentos desta lição, a qual vamos falar. E que os mentores, os trabalhadores do plano espiritual prepararam especialmente para cada um de nós. Vamos agradecer aos mentores pela assistência, por nos auxiliarem a entendermos melhor esses ensinamentos e colocá-los em prática. Agradecer pela sustentação que vamos ter a partir de agora. Nós estamos falando a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, e que chegou até nós através da maravilhosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E nós vamos aproveitar e homenagear este médium maravilhoso, este homem simples, humilde, que há 20 anos já habita o plano superior, com certeza ao lado de Jesus, de Maria de Nazaré, e que de lá do alto ele olhe por todos nós, nos mandando muita luz, muita paz, como sempre fez em toda a sua vida. Como dissemos, nós estamos falando a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, e hoje nós vamos falar a respeito da lição 25. O título da lição é Tende Calma. Emmanuel, como sempre, nos traz trechos dos evangelhos, e a referência nesta lição é o capítulo 6, versículo 10, do Evangelho de João. E neste capítulo, João nos traz uma frase de Jesus. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho que nos trouxe Emmanuel e nos traz João é das mais significativas, das mais importantes, porque nos traz vários ensinamentos, e um deles é a respeito dos milagres. Jesus, no início da sua missão cósmica, nos deixou, como ele mesmo disse, 5 sinais. São 5 milagres que estão expostos nesse Evangelho de João, mas hoje especificamente nós vamos falar a respeito do milagre da multiplicação dos pães. Jesus está junto com os 12 apóstolos e sobe a um monte, onde se senta com os 12 discípulos, inicia esse sermão do monte, no qual ele nos deixa tantos ensinamentos, inclusive a respeito das bem-aventuranças.
inicia o seu sermão e o povo que o seguia começa a se aglomerar, começa a surgir. Após o sermão, acontece que havia uma multidão de quase 5.000 pessoas. E essas pessoas tinham necessidade de alimento, de pão, lá naquele isolamento da natureza. E os discípulos começam a ficar preocupados. E Jesus pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para toda essa gente? É claro que Jesus estava testando Filipe, porque Jesus já sabia o que ia acontecer e como ele iria agir. Filipe responde para Jesus: nem 200 dinheiros, que seria uma grande parte do salário de cada um, nem 200 dinheiros bastarão para abrandar a fome dessas pessoas. Jesus sabia que havia um rapaz, um menino, no meio daquela multidão, com uma cesta, com 5 pães de cevada e 2 peixes. E pede a André para que converse com esse rapaz. André então apresenta a Jesus este jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas André fala: mestre, mas o que é isso para tanta gente? Não é nada, 5 pães, são 5.000 pessoas. Todos discutem e ficam preocupados. Então Jesus pede ao povo para que se sentem, para que se assentem, para que se sentem na grama. Que todos se sentem, se acalmem, que haja ordem e que se faça harmonia. E aos poucos Jesus foi conversando com aquelas pessoas, eles foram se sentando, se acalmando. Jesus então pegou os 5 pães e os 2 peixes, agradeceu a Deus e pede aos discípulos para que distribuam entre o povo esses pães, e fez o mesmo com os peixes. Por incrível que pareça, todos comeram até se fartarem, o quanto quiseram. E os pães foram distribuídos de maneira maravilhosa, como diz Emmanuel, maravilhosamente. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham o que sobrou, para que não haja desperdícios. E por incrível que pareça, os discípulos recolheram as sobras dos 5 pães e dos 2 peixes e encheram 12 cestos, que seriam destinados para o dia seguinte. Essa proposta de Jesus, com o sermão, com esses ensinamentos, pedindo ao povo e aos discípulos que se acalmem, não é entendido. Essa proposta não é entendida nem pela multidão e nem pelos discípulos. Entenderam muito pouco da mensagem de Jesus, da mensagem que Jesus trouxe, das orientações, dos ensinamentos através do seu sermão. No dia seguinte, Jesus pede aos discípulos para que atravessem o lago e ele fica na margem de cá. Quando os discípulos estão na metade do caminho, eles levam um susto porque estão vendo Jesus atravessando o lago, andando por cima da água. E esse foi um dos sinais que Jesus disse que traria. No dia seguinte, o povo viu o barco, que seria de Jesus, vazio, e ficam perguntando: onde será que está o mestre? No dia seguinte, então,
a multidão procura Jesus, desejando continuar na mesma situação de abundância, pensando em Jesus apenas como um rei, como um governador, pensando apenas no pão, no alimento que esperavam receber novamente. Olhando para Jesus como um líder político que providenciaria tudo sem exigir o mínimo esforço. Jesus então volta e mostra ao povo que esta não é a solução. Esperar por alguém que decida e que faça tudo pelo povo. É preciso buscar, Jesus nos ensina inclusive, que é preciso buscar a nossa independência, a vida plena, nós sermos independentes e não dependermos de alguém que faça tudo por nós, nos tornarmos autossuficientes através do estudo, através da autoanálise, através do trabalho. Mas isto Jesus sabia que exige empenho, exige esforço na busca da nossa evolução. Jesus orienta que, além do alimento que sustenta a nossa vida material, que Jesus fala que estraga, esta comida estraga, inclusive dentro de nós ela estraga, e que há necessidade da adesão pessoal a Jesus, para que a gente se alimente do pão que dura a vida eterna. E Jesus disse, é esse alimento que eu quero dar a vocês, não o pão que estraga, mas o pão que dura a eternidade. E a grandeza dessa lição é tão profunda, como diz Emmanuel, que às vezes até para nós ainda é difícil de entender, porque nós somos esfomeados de paz, de proteção, e ficamos reclamando a assistência de Jesus, a assistência do Cristo. Isso quem nos fala é Emmanuel. E Emmanuel diz que nós falamos, nós suplicamos por socorro, aguardamos as manifestações, pensando apenas na matéria. E nós misturamos Jesus com a nossa ansiedade, com os nossos desejos. A gente se desespera cada vez mais. Emmanuel que diz, porque nem sempre nós conseguimos ouvir esse convite de Jesus para calma. Jesus nos pede ainda, calma. Se não houve ainda possibilidade de atender, de resolver os problemas, há de chegar a hora para que isso aconteça. Então, calma, confiemos em Deus, confiemos em Jesus. Porque é preciso estabelecer a ordem íntima para que a recepção dos recursos que Jesus está nos oferecendo, para que a gente possa reconhecer. Nem sempre somos merecedores daquilo que estamos pedindo. Deus é igual um pai generoso que nem sempre oferece ao filho aquilo que ele está pedindo, porque sabe que não chegou a hora, que ainda não é o tempo, que aquilo ainda não faz, que ainda a dificuldade pela qual estamos passando ainda faz parte do nosso aprendizado. Nós pedimos milagres, nós impomos condições a Jesus. Quantas pessoas fazem promessa, se acontecer, eu deixo crescer meu cabelo, se acontecer, eu fico sem comer chocolate, eu fico sem isso, eu fico sem aquilo. Não é isso que Deus quer. Não existe condição.
existe o tempo certo para que o plano espiritual, para que Jesus, para que Deus nos conceda aquilo que estamos esperando. Nós pedimos por milagres e impomos condições, mas os nossos desejos ficam sem efeito se nós não nos comprometermos com Jesus, para que a gente aceite este pão que Jesus está nos oferecendo, o pão da vida eterna. Este pão que nos leva ao progresso íntimo. Este pão oferecido por Jesus está na leitura do Evangelho. Está na leitura do Evangelho pelo menos uma vez por semana. Está no entendimento das propostas de Jesus para a nossa evolução. Este pão oferecido por Jesus está no estudo, na autoanálise. Está nesse amor completamente desinteressado de Jesus por cada um de nós e que ainda a gente talvez não entenda. Por isso que nós pedimos tanto, por isso que nós nos desesperamos e perdemos a calma diante das dificuldades, porque ainda a gente não crê, ainda a gente não acredita que lá no alto alguém está fazendo alguma coisa por nós. Jesus com certeza nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Ele mesmo disse. Jesus está sempre presente. Basta confiar, basta acreditar e pedir aquilo que nós temos possibilidade de conseguir. Milagre existe? Se milagre existe, Jesus é o único Espírito, é o único ser divino que pode nos conceder. Muitas vezes nós precisamos de um milagre para a nossa saúde, para a nossa casa, para a nossa vida. Mas nem sempre é o momento oportuno para que a gente consiga este milagre. É por isso que Jesus então nos diz, calma, tende calma. De alguma maneira eu vos atenderei. É isso que nós precisamos entender e agradecer do fundo dos nossos corações. Esse amor que Jesus tem por todos nós, que Maria de Nazaré tem por todos nós. Agradecer por esses ensinamentos maravilhosos, através dessas lições de Emmanuel, dos mentores, desses espíritos evoluídos. E mais uma vez pedir a Maria de Nazaré que nos envolva em muita luz, que envolva o nosso planeta em seu manto azul, para que logo, logo, logo a gente perceba a mudança de status, de nível do nosso planeta, para um planeta de aprendizado, de amor, um planeta de perdão, um planeta de mais saúde, de paz, de mais compreensão entre os irmãos. Um planeta de regeneração. É para isso que nós estamos caminhando. E é para isso que Jesus pede, calma, calma, esse dia vai chegar. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho. Que Jesus esteja conosco. Que Jesus e Deus ilumine as nossas casas. E que haja saúde, paz e harmonia para cada um de nós.
Muito obrigada. Um beijo.